Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam em paz. Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de Geografia desta semana. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as formas da Terra, sobre os elementos da paisagem. Hoje nós daremos início à nossa unidade 8, tá bom? Tanto aqui como em sala de aula, já que essa aula é uma aula prévia para aqueles que vão para a escola no segundo dia, no caso na quinta-feira, e uma aula complementar para os que vão para a escola do grupo 1, tá certo? E quando eu falo em elementos da paisagem, eu falo em tudo que compõe uma paisagem. Em uma paisagem, nós podemos encontrar e identificar elementos tanto naturais como humanizados. Os elementos humanizados são aqueles elementos que são colocados lá pelo ser humano, como casa, construções, enfim. E os elementos naturais que são presentes em uma paisagem são aqueles que fazem parte da natureza, que estão lá pela própria natureza, como, por exemplo, a vegetação, o relevo, o clima, as montanhas, enfim, rios, lagos, oceanos, mares, e é tudo isso que nós vamos ver nessa unidade 8. Então, nesse momento, eu peço para que você abra o seu livro na página 331. E antes de continuar essa aula, você vai realizar a leitura prévia, reflexiva, individual, em voz alta, do texto base, que se encontra no início da página 331 e vai até o início da página 332, que fala sobre o relevo, que é o primeiro elemento que nós vamos trabalhar hoje, aliás, na nossa unidade 8 de elementos da paisagem. Então, eu trouxe aqui para vocês uma breve definição sobre o que é relevo. O relevo ele deve ser entendido como as formas adquiridas pela crosta terrestre. O que é crosta terrestre, tia Viviane? É a parte mais superficial da Terra. A Terra, o planeta Terra, ele é composto por várias camadas. E a camada mais superficial, que é essa que nós vemos, é a crosta terrestre. Essas formas adquiridas pela crosta terrestre são elas montanhas, planaltos, planícies e depressões. E elas são classificadas pelas suas formas, pelos seus formatos. Tá bom? Então, como é que nós identificamos essas formas de relevo? Trouxe para aqui para vocês identificarem o esquema mostrado na própria natureza. Então, nós temos aí a crosta terrestre e dentro de cada classificação, uma definição. Por exemplo, o que são planície? Planície é caracterizado por um terreno plano com altitude de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar. Como vocês sabem, acredito que vocês já viram, o mar, o oceano, o que nós chamamos de mar, ele tem um nível. E o que é passado acima desse nível do mar tem um formato. E o que é passado abaixo, o que vem abaixo desse nível de mar, também é classificado, tem os seus formatos e também é classificado. Então, o planalto ele tem essa relação de 0 até 100 ao nível do mar, e a planície é formado pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelas águas de rios e mares. E o que é sedimento? Sedimento é materiais, é um material originado de rochas destruídas que é transportado e depositado em poções de terra, nos mares, rios, entre outros. Então, o planalto é essa parte que vocês estão vendo aí no esquema, tá, pessoal? O planície, tá bom? O planalto é o que nós vamos ver agora. Como o próprio nome já diz, é uma parte mais alta. O planalto é o terreno mais alto. São áreas que têm superfície irregular por causa da erosão. Nós vimos lá na disciplina de ciências que erosão é o nome que nós damos ao desgaste e à destruição do solo. Então, o planalto
planalto, essa forma de relevo, apresenta altitude acima do nível do mar, e neles pode haver outra forma de relevo, como serras e morros, como, por exemplo, a montanha. É uma parte mais alta que está no planalto. A montanha são porções mais elevadas na superfície terrestre, com altitudes eminentes. Para o conjunto de montanhas, dá-se o nome de cadeia ou cordilheiras. Existe uma cordilheira, que é um conjunto de montanhas, que é a Cordilheira dos Andes, que é muito famosa. Quem quiser depois pode até pesquisar. Já a forma de relevo que nós chamamos de chapadas, gente, que é principalmente em Minas Gerais, no estado, né, de Belo Horizonte, Minas Gerais, existem muitas chapadas. Existe uma chapada muito famosa, que é a Chapada Diamantina. E o que são chapadas? Vocês podem ver aí na imagem, que são pequenos morrinhos de terras. São formações rochosas, são formações de rochas que formam esses morrinhos de até 600 metros acima das planícies. Então, são morrinhos, são pequenas porções de rochas acima das planícies. E essas porções de rochas podem ir até a 600 metros acima do nível do mar. Então, a planície, ela é uma porção de terra plana, resumindo. As chapadas são pequenos morrinhos em cima da planície. O planalto está acima do nível do mar. São terrenos mais altos que as planícies. As montanhas são porções de terras mais elevadas que os planaltos. E escarpas são as encostas íngremes, são aquelas descidas. É como se fosse uma ladeira, entende? As escarpas é como se fossem uma ladeira. Aquelas partes mais inconstantes de terra, onde muitas vezes é mais alto, muitas vezes é mais baixo. É realmente uma descida, tá bom? E depressão são as áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. Então, eu vou falar aqui de uma forma bem fácil para que vocês entendam. As depressões são buracos causados pela erosão, pelo desgaste do solo, que estão sempre entre planícies e planaltos, entre um plano mais baixo e um plano mais alto. São realmente buracos, tá bom? E esses buracos podem ser bem acima do nível do mar, como também quando é a depressão absoluta, bem abaixo do nível do mar. Ou seja, um rio é uma depressão, né? Então, eu espero que dessa forma vocês possam, não de fato, compreenderem tudo, porque isso nós vamos contextualizar em sala de aula, mas que cheguem na sala de aula já tendo uma noção do que nós vamos trabalhar e entendendo as diferentes formas de relevo, as diferentes formas que são dadas através da própria natureza à crosta terrestre. Planície, planalto, montanha, depressão, que são as principais. Chapadas, escarpas, nós vamos ver mais lá na frente, tá bom, pessoal? E montanha também é muito importante, tem aí no livro, e é necessário que vocês entendam um pouco sobre essas formas. Finalizando essa pequena explicação, vocês não vão fazer nenhuma atividade escrita. Lembrem-se, pessoal, aula não é apenas escrita, tá certo? Oralidade, conversa, explicação também é aula. Então, após esses quase 10 minutos de aula, vocês vão esperar e não vão fazer nenhuma atividade escrita em casa, tá certo? A atividade já foi passada lá na videoaula de História. Então, vocês aguardam que a atividade será feita em sala de aula. Por favor, não me cheguem com nenhuma atividade do livro feita em Geografia,
Eu não pedi, estou deixando claro aqui, tá certo? Então, porque isso atrapalha o nosso processo em sala de aula. Eu planejo uma aula toda, planejo para que a atividade seja feita, e muitos estão chegando com a atividade feita em sala de aula sem ter nada na descrição. Isso está atrapalhando bastante, como vocês mesmos presenciam. Então, eu estou deixando claro aqui que depois dessa explicação, vocês vão guardar na memória tudo que a tia Viviane falou aqui sobre as formas que são dadas à crosta terrestre, nós nomeamos de relevo, e vão guardar esses conhecimentos para que na sala de aula nós revisemos, refresquemos a nossa memória, aí lá sim nós faremos a nossa atividade escrita. Então, eu agradeço a todos, me despeço de todos aqui, obrigado a todos pela atenção, até o nosso próximo encontro. Grande beijo, se cuidem. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.